Bom dia, pessoas! Sabe aquela voz que fica na cabeça da gente de vez em quando e diz assim: Ah, fica na cama hoje. Pra que ir pra academia? Bobagem ir pra academia. Fica aqui comigo, fica aqui em casa, vamos assistir TV. Não vamos fazer nada hoje não, não faça isso, não faça aquilo. Sabe aquela voz que leva a gente a não fazer alguma coisa e muitas vezes permanecer onde estamos? É sobre ela que nós vamos conversar hoje, porque tem um ponto muito importante aí, né? Bom, vamos lá. É, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que discutir? Quando a gente está consciente dessa voz, né? Quando a gente ouve de fato essa voz vem assim e fala assim, olha, fica na cama, para que fazer exercício, fica em casa. Sabe aquela voz que leva a gente a permanecer onde está? É, há alguma coisa por trás dela. Normalmente a gente não questiona, mas por que será que a gente não questiona essa voz? Porque existe um prazer em não fazer alguma coisa. Existe uma razão que nos leva a permanecer onde estamos. Né? Há uns dias atrás eu postei um vídeo sobre os impulsos, né, relacionados à pulsão de vida e pulsão de morte. Ali eu também falei de uma estrutura entre id, ego, superego. E é essa estrutura, né, que ela é fundamental para a área psicanalítica, é essa estrutura que vai muitas vezes trazer essa voz, essa relação entre essas instâncias. Né? Mas de onde será que vem essa voz? O que será que acontece que nós temos essa voz? Nós temos, na verdade, algo inconsciente que nos leva a fazer ou não fazer algo. Né? Nosso id, aí, como eu falei no outro vídeo, ele tem um aspecto de realizar, de querer que as coisas aconteçam, de buscar uma satisfação para algo. Então, tudo que nós fazemos tem uma certa razão para acontecer. Como ontem, por exemplo, eu falei dos atos falhos. Há uma razão para que isso aconteça, né? Então, hoje de manhã eu estava conversando com a Luana. A Luana é uma nutricionista, ela passa várias dicas de alimentação. Quem puder acompanha a Luana aí, vou deixar o acesso aí ao Instagram dela aí na descrição. E, e ela me fez uma pergunta interessante. A gente estava falando sobre emagrecimento. Eu emagreci nesse período de pandemia. Tenho minhas razões, tenho meus aspectos aí, mudanças que me levaram a isso. Mas ela me fez uma pergunta importante. Se eu estava conseguindo controlar a minha alimentação. Controlar. E aí me veio esse pensamento, né? Verdade, eu estou tentando controlar. Eu faço atividade física, eu tenho a minha atividade física. Né? Houve mudança na minha alimentação? Em certo aspecto, sim. Mas o que eu venho hoje trabalhando? Eu venho trabalhando o meu desejo. Né? Será que eu consigo controlar esse desejo? Eu tenho desejos por alimentos com carboidrato, alimentos gordurosos, tenho meu desejo, porque há uma razão psíquica para eu ter esse consumo. E, e aí me veio essa questão, trabalhar o desejo, mas qual desejo? Por exemplo, no meu caso, por que será que eu tenho a vontade de consumir alimentos gordurosos? Por que será que eu tenho a vontade de consumir alimentos com carboidrato? Há uma razão aí no meu corpo para absorver esses nutrientes, esses componentes, né? E que isso vai, de certa forma, me causar algum prazer. Então, a gente trabalha dessa forma, a gente vai trabalhar com o desejo. Eu tenho o desejo por consumir um alimento X, eu tenho o desejo por fazer uma atividade Y, mas não tenho o desejo por certas coisas e outras coisas. Então a gente vai trabalhar essa relação. Né? Ah, e essa voz ela vem nesse sentido. Impede de fazer outras atividades físicas, outras coisas que daí eu também vou ter que trabalhar. Né? Então há um porquê desse impedimento. Né? E cada pessoa vai ter uma reação diante disso. E o que tem que se pensar aí? Né? O que tem por trás dessa voz? Vamos lembrar aqui que o que acontece com o nosso desejo? Há uma necessidade de realização, mas nem sempre o ego ele vai permitir por conta do nosso superego. Ou seja, o id quer realizar, o nosso ego filtra baseado no nosso superego e muitas vezes há um impedimento.
né? Então, o ego ele tem essa função de encontrar o caminho mais fácil para a gente se satisfazer. Ele vai encontrar o caminho mais fácil para nos preservar, né? Então, o que vai acontecer? Como nós temos essa ideia, o propósito psíquico em si é conservação e proteção, o ego ele vai trabalhar para que isso aconteça. Só que o que o id faz? Ele é esperto. O que ele faz? Muitas vezes ele transforma. O ego não podendo lidar com essa situação, baseado no nosso superego, de poder ou não poder lidar com alguma situação, há uma transformação. Então nós escutamos algumas vozes para que fique mais fácil de lidar. Lembrando também que há um prazer. Né? Então encontramos um prazer naquilo que a gente não quer fazer. Ah, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com isso, né? Isso que é inconsciente pode ser um medo, pode ser um recalque. Né? Por quê? Porque o recalque, ele é aquela memória que foi tão pesada, tão traumática, causa tanto sofrimento, que ela é guardada. Ela fica guardada no inconsciente. Né? E muito diferente dos termos que as pessoas usam, e pessoa recalcada. Na verdade, todos nós somos recalcados, porque todos nós temos as nossas neuroses aí. Né? Mas então é interessante a gente lidar com essa questão do psíquico, quando nós queremos também trabalhar uma questão física, uma mudança corporal. Nem toda mudança corporal que seja brusca é aceita pelo nosso psíquico, pela nossa mente. Né? Ele pode entender como uma destruição, que vai contra o propósito da conservação e da proteção. Por isso que pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, elas precisam de um acompanhamento psicológico para que se possa ter essa relação entre o psíquico e o físico. Né? Então, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com isso, lembrando também que tem pessoas que têm ganho secundário. Há uma satisfação imensa a ficar nesse comodismo. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes esse ganho secundário dá tanto prazer que a pessoa não quer mudar. Ou então há uma fixação da libido, que isso também já comentei em outros vídeos, de uma forma infantilizada desse processo de se satisfazer. Então ela se mantém nessa mesma condição para que não haja uma perda de prazer. Né? E as perdas de prazer podem causar neuroses que vão ocasionar problemas de adoecimento corporal. Então vamos lá, vamos usar um exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que eu estava conversando com a Luana. Um processo de emagrecimento, ele é muito importante entender o que acontece. E nós estávamos conversando no seguinte aspecto. Nós precisamos de uma parceria entre algo nutricional, uma nutricionista, um terapeuta, um psicanalista e um educador físico. Por quê? Porque é importante a pessoa experimentar o que acontece, sentir o que acontece. Fui para a academia, poxa, mas eu não consigo permanecer. Por que será? Poxa, olha, há um desejo de não ir. Né? Então precisa se trabalhar esse desejo de não ir, já que a intenção é ter o emagrecimento. E fazer essa parceria também com a alimentação. Né? O alimento traz um prazer. Não ir traz um prazer, mas a atividade física também traz uma certa forma de prazer. Então, é preciso fazer um balanceamento nesse processo. O que será que te impede de mudar? O que será que te impede de fazer algo diferente? O que será que essa voz está falando para você? Né? E além disso, frisando, nós só mudamos alguma coisa quando esse novo objeto de prazer, né, quando esse novo desejo tem a possibilidade de satisfação maior. Né? Quando tem a possibilidade aí de trazer um prazer maior, de aumentar a nossa libido, aí então nós mudamos. Essa é a dica de hoje. E agora eu vou desafiar a Luana a fazer um vídeo sobre esse e falar pra gente aí nesse contexto alimentar. O meu contexto é psicanalítico e a Luana num contexto aí alimentar. E fica o desafio. Até a próxima!